o que eu ia falar é que é o seguinte, essas divas pop, Lady Gaga, não sei o quê, elas fazem um mal que elas deformam tanto o masculino quanto o feminino. Você acha que ela deforma o masculino? Porque eu acho que o cara que já tá lá, ele já está deformado de alguma forma. Ela não vai me deformar. Sim, porque ele olha pra uma mulher e a partir do momento que ele olha pra uma mulher, a mulher ela se veste de forma performática, Sim. tem roupas extravagantes, maquiagens forçadas, coisas chamativas e tudo mais. E a pessoa se acha, não, agora eu tô me expressando, tô expressando minha identidade daquela forma. Você tá justamente o quê? Deformando o feminino. E a partir depois você deforma o feminino, você deforma também a forma como o homem se relaciona com ela. Então, mas ela não tá afetando os homens, ela tá afetando as mulheres. E os homens por consequência. Claro, sem dúvida. Mas é o que... Tem até medo de falar isso aí, mas vamos lá, tá? É o que a Xuxa fez um pouco nos anos 80. Era uma coisa... Até nos Simpsons tem uma brincadeira com a Xuxa, que quando os caras vêm no Brasil, aí vai assistir um programa infantil, aí tem uma mulher seminua. Lá, é uma piada que eles fazem. E as meninas começaram a se vestir as meninas, crianças começaram a se vestir daquele jeito. Sim. Isso teve um impacto na sociedade. Sainha da Xuxa e A bota e desse fantasia da tiazinha nos anos 90. Tiazinha. Né? Todas elas tinham, essas crianças. Então é isso que eu tô falando. Pra mim, você deforma tanto o masculino quanto o feminino. Essas divas pops, o que elas fazem? Elas botam roupas, maquiagem, elas se moldam de uma forma que tá totalmente diferente do que é a mulher real, entendeu? Não, a Lady Gaga, de certa forma, ela veio com a proposta de copiar a Madonna, de certa forma. Quem veio com essa mesma proposta de abalar tal foi a Madonna. Só que a Madonna fez isso com muito mais inteligência e mais arte do que a Lady Gaga. A Lady Gaga, ela tem músicas em questão de sucesso muito boas. Verdade. Sim. Agora, Mas umas performances de mau gosto. Aquela da carne lá, por exemplo, Sim, as performances. É isso que eu tô falando. Caberia a ela, inclusive, um lado mais sofisticado, se ela quisesse realmente. Mas ela não tem a sofisticação da Madonna. A Madonna é muito superior a ela, mas é muito superior. Concordo. Eu acho que a Lady Gaga, ela é uma coisa tão panfletária, tão... A gente tá bem gay agora, só pra deixar claro, né? Tudo bem. Não tem problema. Só que agora, uma coisa que eu queria dizer é o seguinte, né? Algumas pessoas fazem essa dicotomia, que é a seguinte. Não, o Estado está patrocinando uma arte degenerada. Ele deveria patrocinar cultura de verdade, música erudita, etc. Não, primeiro que ele não deveria pegar o dinheiro dos outros para fazer absolutamente nada. Então, esse é um ponto, né? O imposto é roubo, acabou. Não deveria financiar nenhum tipo de arte de nenhuma forma. Agora, a degeneração da arte é uma consequência direta de não haver o mecanismo correto da geração de arte. Por quê? Porque a arte, ela é um produto da cultura humana. E toda vez que existe toda vez que existe um Estado, né, que deturpa a hierarquia das instituições e se coloca acima das famílias, certamente ele está deturpando a imaginação da sociedade, a formação do imaginário. E nessa deturpação da formação do imaginário, o Estado vai tentar perpetuar uma forma de arte que mantém esse processo de degeneração do imaginário de forma a fazer com que o Estado substitua as relações entre homem e mulher. Resultado disso, você vai ter o Estado primeiro assumindo o papel do homem, ou seja, a defesa, a segurança. Uma vez que o Estado faça isso, ele vai começar a assumir o papel também da mulher, mas também da mesma forma degenerada. Porque a função do homem, ao prover segurança, é prover segurança de verdade. Sim. O que o Estado faz é promover a violação da propriedade privada, o ataque. E da mesma forma que a mulher provê a elevação cultural, artística, amorosa do lar, o que o Estado faz? Exatamente o contrário. Ele promove a degeneração sexual, ele promove a degeneração das artes, portanto, ele é um falso homem no começo, ele é um falso macho, porque o homem é um defensor, o Estado é um atacante. E a mulher é aquela que promove realmente a elevação, e o Estado promove a degeneração. Então ele deturpa o conceito de macho, deturpa o conceito de fêmea. E aí, toda vez que nós dermos para o Estado o papel de assumir as artes, mesmo que fosse para fazer música erudita, o simples fato disso ser provido pelo Estado já é uma forma de degeneração. Isso nunca poderia acontecer. Então nós temos que ressaltar esse ponto. O Estado está patrocinando o show da Lady Gaga. Tudo bem, mas se fosse música clássica, se fosse o André Rieu, também. Agora, o ponto é o seguinte, já entrando mais na parte contábil, na parte econômica, não tem como o Estado fazer um show para dar lucro. É impossível isso. Então vamos supor, o Estado vai cobrar X de imposto e aí ele vai arrecadar 2x com o show, porque veio gente do mundo inteiro para ver o show. Muito bem. Primeiro, nós não estamos levando em conta a distorção que a própria intervenção do Estado ao cobrar os impostos para ter arrecadação está criando. Segundo, existe o efeito do dinheiro entrar na mão
dos agentes do Estado, de quem o Estado contratou para fazer o show. Isso já distorce a estrutura do capital. Fazendo uma intervençãozinha, antes disso até que você falou, na hora que o Estado tirou o seu dinheiro previamente para ele investir nesse show, mesmo que desse lucro, a gente tem um problema aí de trade-off, né? Porque aquele dinheiro poderia ter sido muito melhor usado por mim. Claro. Pra outras coisas, por você, por diversas outras pessoas. Claro, você tem sua preferência individual, então o cara que subjetiva. ia fazer um investimento num negócio e não pôde, porque o Estado tomou aquele dinheiro, quantas iniciativas privadas não aconteceram porque o Estado tomou esse dinheiro pra fazer aquele show? Mesmo que o show deu lucro, na hora que você faz o balanço geral, o povo perdeu, a sociedade perdeu. Claro. Ó, E outra, né? Eles não sabem nem fazer conta. Não, você só vê a conta apresentada pelo governo agora. Só que uma coisa que você falou interessante da questão das mulheres, as próprias mulheres não enxergam como o feminismo, de certa forma, promoveu o mal pra elas. Eu tava assistindo um episódio, tem uma série bem bacana pra quem é nerd, recomendo que assista, que é o Young Sheldon, o Jovem Sheldon, não sei se você já assistiu, Não. derivado do Big Bang Theory. E aí, o Sheldon, 10 anos, gênio, ele tá na universidade. E ele tem que fazer um trabalho em grupo, e ele leva 2 adultos pra sua casa. E um desses adultos da faculdade de física é uma mulher. E a mulher tá revoltada lá e tal, e ela sai. E a mãe do Sheldon vai ver o que aconteceu. E aí a mãe do Sheldon leva bolinhos e não sei o que e tal, e ela fala, a culpa disso tudo é sua. Como você tá aqui, mãe, uma boa mãe, boa esposa, servindo bolinhos, as pessoas não me levam a sério. Como profissional. Não é a culpa dela que não tá sendo levada a sério, é a culpa da mulher que tá sendo mãe e esposa. Pô, o homem tem a sua função na sociedade, a mulher também tem. A mulher, biologicamente, ela existe pra ser mãe, pra ser esposa. Ela pode ser, obviamente, outras coisas, o que ela quiser. Mas quando se criou essa cultura, né, você pode ser o que você quiser, desde que não seja mãe e esposa, né, e você tem que trabalhar, criou essa obrigação pra mulher, você tem que trabalhar, você inundou o mercado de trabalho de pessoas, você fez os salários despencarem, que agora você tem o dobro de pessoas no mercado de trabalho, os salários despencam, a ponto que na década de 50, até mais recente, 60, 70, era normal um homem trabalhar, só ele, e ele sustentava a esposa, os 3 filhos, 4 filhos. Hoje trabalha em casa o homem, a esposa, e não se consegue sustentar a família. Então tem um mal trazido aí. Primeiro que as mulheres hoje não têm as opções que querem. A mulher hoje que ela só quer, não quero trabalhar, quero ser mãe e esposa. Minha mãe Não foi existe. isso. Ela não pode, ela não tem esse direito, ela Sim, é mal vista. O Estado inviabilizou isso economicamente, não é só culturalmente. Ela Sim, é mal vista, economicamente, o que é um absurdo. sim. E economicamente também, porque o Estado ele aumentou os impostos, depois que a mulher entrou no mercado de trabalho, ele aumentou os impostos de forma a neutralizar o ganho econômico material que poderia ter. Então ele destruiu a família e também destruiu os ganhos financeiros, exatamente como o demônio faz. Né? Não, isso Ele faz você vender a alma e te promete bens materiais, nem isso ele entrega. Sim. E vamos pensar no seguinte, vamos supor que 50% daquele público é heterossexual. Uma estimativa elevada, mas. Pô, tudo tem que bem. ter muito gay no Brasil, velho, pra juntar tudo isso de gay. Entendeu? Então, mas tem a estimativa que 10% da população, lógico, depende do país, é mais ou menos, mas você tem a estimativa que 10% da população é homossexual, o que quer dizer que a gente tem 21 milhões de homossexuais no Brasil. E 10% desses 21 milhões estavam no show da Lady Gaga. Mais ou menos. Mas vamos É supor... gente pra Não, caramba. mas vamos supor que é 50%. Só pra ficar fácil a conta. Sim. 50% daquele povo é heterossexual. Mas 50% daquele povo, em outro tempo, estariam lá com seus parceiros, com família, seus filhos, Sim. estavam fazendo alguma outra coisa, acompanhando algum show na praia de Copacabana. Inclusive da Lady Gaga, se for o caso. Mas eu tô dizendo que, acima de tudo, lá, se a gente for analisar, a maioria esmagadora, próximo de 90% dali, é tudo solteiro. Entendeu? Então, a própria... Até porque são jovens e não é a tendência agora? Essa As desconfiguração pessoas da serem família que solteiras? vocês estão falando aí, a impossibilidade de um homem trabalhar, da mulher ficar em casa, de cuidar dos filhos, de uma pessoa sustentar com uma única renda todo o orçamento doméstico, tudo isso também favorece que as pessoas fiquem solteiras mais tempo. Sim. E o que as pessoas fazem quando elas estão solteiras mais tempo? Elas gastam mais, elas consomem mais e são mais promíscuas. Sim. É isso ou não? E a qualidade de vida dela não vai perceber, mas a vida dela perde propósito. Ela vai perder qualidade de vida e a vida dela perde propósito. E é uma coisa que está acometendo essa geração e por isso as pessoas têm depressão, porque elas não têm propósito. E você casar ou ter um filho
E eu não tô falando em defesa própria porque eu não sou casado e não tenho filho. Mas isso por si só é um propósito. Vocês viram que a Polícia Civil impediu um atentado no show da Lady Gaga, viram isso? Né? Eles impediram o atentado e, de acordo com a polícia, eles salvaram centenas de pessoas. Então a pessoa, na verdade, era mais de uma pessoa, o grupo que ia fazer o atentado iria matar centenas de pessoas. Mas então, que grupo é esse? Então, vamos lá. Não é um grupo que tem nome formal e tal. Diz... Galera do Discord? Não, pelo pouco que foi apurado até agora, eu tenho muito medo de alardear informações trazidas pela mídia, tá? Mas o que eles dizem é que são pessoas que são contra os homossexuais e queria promover o atentado justamente para matar homossexuais, tá? É essa a história que se conta. A gente não sabe ainda ao certo, ok? Só que, de acordo com a polícia, era um atentado que iria matar centenas de pessoas, ou seja, é um atentado terrorista. Aí um atentado terrorista de verdade, uma pessoa que vai matar centenas de pessoas, que você acha o plano dele, que você acha, inclusive, os dispositivos e os materiais necessários para ele realizar esse plano. Esse cara você tem que botar na cadeia e jogar a chave fora, porque se ele sair, ele já tinha intenção, ele ia pôr em prática. Em algum momento ele vai pôr em prática. Você não pode deixar esse cara livre. Ótimo, o cara foi preso pela Polícia Civil. O que aconteceu? O juiz estipulou a fiança e ele já tá solto. Então a mulher que passou batom na estátua vai ficar 14 anos na cadeia. O cara que ia matar centenas de pessoas de acordo com a polícia e que tinha todos os materiais e dispositivos para implementar esse plano dele, o cara já tá solto. Então a gente tem um problema aqui no judiciário absurdo. Como é que eu boto uma fiancinha? Porque a fiança que eu vi em algumas pessoas por aí que não fizeram nada, fianças milionárias que foram aplicadas a essa pessoa. Aí um terrorista, você bota uma fiancinha e o cara já tá na rua? É bem estranho isso. Né? Alguma coisa tá errada. Não, que de fato acontece essa desproporcionalidade, que de fato existem pessoas presas por manifestação política, presos políticos que pegaram penas absurdas, como é o caso da Débora do Batom, nós sabemos, que a esquerda gosta de soltar bandidos perigosos, paga uma fiancinha e aí já tem assaltante, sim, estuprador solto, também nós sabemos. Agora, nesse caso aqui, tá com uma cara de false flag muito grande, porque assim, atentado terrorista é um negócio muito grave. É que como a informação veio da Polícia Civil, inclusive um delegado passou a informação, alguma coisa eles encontraram, obviamente eles encontraram. Eu imagino que a esquerda queira que o atentado aconteça. Imagina se acontece um atentado no show da Lady Gaga com o objetivo de se matar homossexuais, e aí eu falo que o cara é cristão, pronto, que o cara... Maravilha, você criou o bicho papão da direita. Você entendeu o prato cheio que você dá pra esquerda? Sim. Né? Então eu entendo que esses caras queiram isso. Por isso que eu acho que isso aí tem cara de false flag. Porque assim, atentado terrorista é um negócio muito grave, não era pro cara ser solto assim. Mesmo num regime bandidólatra, como é o caso do regime petista hoje, não era assim também. Mas o false flag, você diz que esse cara não tinha intenção, porque essa informação da intenção do atentado terrorista veio da Polícia Civil. Não é que ele não tinha intenção. Precisa ver se realmente houve um criminoso com essa intenção, ou se isso não foi plantado para demonizar a direita também. Acontece muito isso, aqueles atiradores de Las Vegas, sabe? Aqueles caras que vão atiram na multidão. Vai ver, o cara é contratado pelo Partido Democrata para fazer isso. Não, se isso só vem para passar pauta desarmamentista. Se isso vem só da mídia, eu até apostaria nessa sua hipótese. Mas como veio da Polícia Civil e os caras geralmente sabem o que fazem, eu acho que deve ter alguma coisa aí. Alguma coisa de verdade tem. Você não falou de um cientista que foi subornado? Sim. Cientista não é o único verdade. Profissional que é subornado. Sim. Polícia também, Forças Armadas também. É que são várias pessoas envolvidas, né? Todo mundo é subornável. Sim, concordo. Mas via de regra, eu vi bons trabalhos da Polícia Civil. Tenho amigos, mas é claro que tem bons, é. Não, mas é claro que tem bons policiais, assim como tem bons cientistas. Sim. Mas gente desonesta, subornável, tem toda a organização. Sim. O cara ser da polícia ou ser do exército não é prova de santidade do cara. Todo mundo... Não concordo. É que aí ia ter que ser um suborno bem alto, porque pro cara entrar, pra um policial entrar numa coisa deste tamanho, porque o cara não é burro, pra ele entrar numa coisa desse tamanho, que provavelmente vai chamar muita atenção da mídia, e talvez tenha investigação, o cara aceitar entrar nessa, o policial... Eu não acredito que tenha acontecido. É que se sempre já é igual o caso do... Vou falar porque eu já conversei com ele. O caso do deputado federal Paulo Bilinski, que o cara tomou 8 tiros de uma mulher louca. Ele namorava uma moça que tomava tarja preta. Nossa, ciumenta, doentia, ciumenta, né? doentia. E aí os caras falam, não,
mas ele queria matar ela e ele forjou. Eu falei, quem é que forja dar 8 tiros em si mesmo? 8 tiros. O cara desse um tirinho no ombro, eu já não teria coragem. Nem eu. Não, nem de fazer isso. Nem Não, o eu- ângulo é viável, né? O ângulo que ele recebeu o tiro não é viável. Que Ah. alguém tenha dado tiro em si mesmo. Não, isso é completamente descabido. Eu vi Mas o as Paulo- pessoas falam até hoje. Eu vi o isso Paulo aí. Bilinski internado, eu vi ele com Sim. o dedo decepado. Ninguém ia forjar um negócio desse. Tá? Completamente descabido. Mas Nóia da esquerda. e a Lady Gaga? Você acha que o pessoal realmente queria fazer um atentado? Não, a minha hipótese, é claro que eu posso estar errado, não tô aqui afirmando peremptoriamente, mas a minha hipótese é que isso foi uma false flag operation. É a ideia de criar o bicho papão da homofobia radical. O bicho papão da homofobia violenta. Então é a mesma coisa que você vê, por exemplo, o pessoal, o neocon falando a China, o fantasma da China. Não, e aí, pessoal, fantasma dos conservadores homofóbicos. E aí eles inventam um extremista homofóbico capaz de fazer um atentado para matar 100 pessoas de todos os tipos, inclusive. Eu não acredito que exista isso. Para mim, isso foi um false flag. Então eles inventaram esse atentado e... Pode ser que eu esteja errado? Pode. Mas vamos pensar no Desculpa, seguinte. é que eu acredito na particularmente por causa da Polícia Civil. E uma coisa, se viesse só da mídia, eu concordaria plenamente com o Cogos. Só que é o seguinte, a gente tem um elástico sendo muito puxado, principalmente pelo lado dos transexuais, que eu sempre apoio. As pessoas que são de verdade, acho que é seja, sempre apoio, tá? Só que hoje, por exemplo, qualquer coisa que você fala sobre um transexual, você toma um processo. Toma. Se você chamar um homem de homem hoje, você toma processo. Se eu chamar um homem de homem. Sim. Então tem um elástico sendo puxado muito forte daquele lado. Quando isso acontece na história, isso gera alguns malucos. Porque as pessoas se revoltam diante de uma injustiça absurda. Então eu acredito que tem um ou outro maluco por aí querendo fazer esse atentado. Porque realmente a gente está vivendo num mundo injusto. Eu não sou obrigado, por exemplo, se chegar aqui pra mim, já falei isso várias vezes, chega aqui pra mim uma transexual, se apresenta tal, e fala, ó, quero que você me chame de Valesca e me chame por ela. Eu vou chamar, sem problema nenhum. Agora, se ela chegar e falar assim, você tem que me chamar por ela porque você é obrigado por lei, não vou chamar. Não vou chamar. Então, como essa obrigação tá vindo por lei, e inclusive gente processando, como eu falei, o Nicolas tomou multa porque chamou um homem de homem. Então isso é inaceitável. Isso é censura. Censura, mas você concorda que isso vai criar um ou outro maluco por aí? Porque o Brasil tá muito injusto. O homem branco, hétero, cis, hoje não tem direito a nada. Eu já falei aqui. Você vê o projeto da Tabata agora. Agora a mulher fala que você violentou ela sexualmente. Não precisa nem de corpo de delito. Perdão, você viu esse projeto. Uma mulher chega e fala que você assediou ela, você vai pra cadeia. Mesmo que você não conheça a mulher. Agora, só uma coisinha, Júnior. Essa questão da false flag, né? Que supostamente ia ter um atentado homofóbico, isso pode ter partido de qualquer um. Isso pode ter partido do próprio perpetrador Verdade. suposto. Isso pode ter partido de alguém dentro do governo. Isso pode ter partido dos Illuminati, que Aí seja. eu acredito mais, que ele existiu. E a polícia pode simplesmente ter sido usada. Sim, acredito. acontecer. Aí eu acredito mais. Então, eu não sei quem são os culpados, se é dentro da polícia, não é dentro da polícia. Pode ser qualquer um de qualquer organização. Né? O grande ponto é que eles podem, inclusive, ter pego alguém que seja homofóbico mesmo, Sim. né? E radicalizado ele de propósito para ele fazer isso. Mas isso seria uma iniciativa que parte dos engenheiros sociais de esquerda. Né? Porque se você pega um cara extremista a ponto de cometer um atentado homofóbico, eu duvido que isso exista, mas vai que exista, tem doido pra tudo. Esse cara pode ser a melhor notícia que os esquerdistas poderiam ter. É um cara pra eles usarem, né? O uso político seria espetacular, né? O capital político. Nós já tivemos fraudes, por exemplo. Eu acho que até foi depois da facada do Bolsonaro, que em tese o ônibus do PT tomou um tiro, que ninguém viu o atirador, ninguém ouviu o barulho, ninguém tava lá filmando, né? Então, essa história sumiu, né? Então, que a gente sabe que a esquerda adora uma fanfic, a gente sabe, né? Queria saber de vocês. E o pastor Mirim, que foi expulso lá do Congresso dos Gideões? Depois ele já foi banido, né? Sim. Daí ele não pode mais publicar vídeos, não pode mais pregar. Eu já acho errado. Ele já Eu não acho que eu pode não posso mais impedir a pessoa de ser idiota. palestrar em igrejas e tal, mas ele tava lá Sim. visitando um evento e foi expulso do evento.
Não, mas peraí, aquele cara lá, ele transcendia a palhaçada. Mas é só ele? Não, tem muitos. Só que aquilo que ele fez lá com a mulher, falar que o câncer dela tá curado, Sim, isso é concordo. fraude médica, Mas cara. ele falou que nasceu sem cordas. Se ele nasceu sem cordas, se foi diagnosticado que ele não tinha cordas... Por que a mulher não pode estar curada, Cê- né? Não, mas é que tá. Se ele foi diagnosticado, porque se você pode não falar por inúmeros motivos. Se ele sabe que não tinha cordas, é porque foi diagnosticado. Cadê esse diagnóstico? Exato. Assinado por um médico. Cadê? Aí já foi questionado pra ele. Ele falou, eu perdi o papel. Eu falei, não, tudo bem. Um médico que viu uma criança nascer sem cordas vocais, você acha que ele vai esquecer disso? Fala, pergunta pro médico, chama o médico e pede pra ele dar o testemunho. Não, mas Não, ele e tem pra, 15 e pra falar anos. o que ele fala, que se alguém restaurou a corda vocal dele por sobrenatural, foi o capeta, né? Eu também acredito mais por esse lado. Agora, É. ele chegar Não, lá pra... mas pegando muito pesado. Não, Vocês tão pegando peraí. muito pesado. A pessoa que O acredita num Miguel, cara desse... é o Miguel, você é um cara da hora, É um velho. profeta. É. É um Ah, profeta. Não, eu não acho da hora fazer o que ele faz. não. Eu ficava vendo os vídeos dele e agora não tem mais vídeo pra eu ver. Tô triste, velho. É que eu não quero Morria impedir de as rir. pessoas de serem idiotas, né? Mas realmente tem coisa que se faz. Eu não posso pegar um atestado de câncer e rasgar e falar, agora você não tem mais Não, câncer. não, Isso é isso aí crime. é- isso é fraude calma, médica, pô. calma. Pelo a amor de mulher Deus. veio a público e explicou. Ele escreveu câncer no papel e rasgou. Será? Não Ou foi- ela, Sim, como mas da ele não pode igreja- fazer isso, cara. Não, ela nem conhecia ele. Ela tava passeando, ela nem naquele lugar. Ela foi naquela igreja a primeira vez, nem sabia quem era ele, não sabia que ele ia estar lá, não foi atrás dele. Mas não nada. pode fazer isso. Ele escreveu câncer no Tudo papel bem, mas e não rasgou. tudo bem, mas não pode fazer isso. Não foi o laudo dela. Mas ele não pode fazer isso. Então você vai fazer a pessoa acreditar que ela tá curada do câncer, que ela não precisa de uma quimioterapia, que ela não precisa de um tratamento sério? Não foi isso que ele falou. Eu vou defender o Miguel, cara. Que isso, cara? Mas não foi isso que ele falou. Tem que falar a O cara- verdade, Paulo. eu já acho erradíssimo. No vídeo, eu já acho Ele uma não coisa falou descala... que você não tem mais câncer? Ele não falou isso? Eu não sei, eu não lembro desse vídeo. Mas ele não, falou, você não tem mais câncer. Ele não falou isso? O contexto... Vejam o vídeo da mulher. O vídeo da mulher é o seguinte. Não, o que importa é o vídeo dele, o que ele falou. Importa é a ação dele, não o que a mulher falou. A mulher tá dando um Mas testemunho o vídeo que dele- não é prova de nada. Cara, fraude médica é gravíssimo. Você não pode Tem que ver enganar o as que pessoas ele com falou. saúde, pô. Vamos lá. Primeiramente, o que ele falou? Ele falou que ela queria uma oração. Sim. Por quê? Ela já teve câncer. E ele recebeu inspiração, uma revelação pra falar pra ela. E aí Sim. ela falou assim, olha, eu sei que você já teve câncer uma vez e você superou isso. Ela teve câncer no meio de 2023. Ali ela Sim. enfrentou, fez quimioterapia e tudo mais. Tinha curado no momento. Aí o câncer retornou agora. E era isso que ela tava falando Sim. no vídeo. Aí ela foi pedir pra ele uma oração. Sim. E aí, do mesmo jeito que Deus curou ela no passado do câncer, ele tava orando pra que Deus curasse pra ela. Se ela acredita nisso, creia nisso, então vamos lá, vamos escrever câncer aqui no papel. E aí é o que todo mundo já sabe: escreveu câncer no papel, rasgou a palavra câncer, Eu vou ver rasgou a esse palavra vídeo de novo. leucemia. Eu, e tudo vi mais. eu vi o vídeo umas 3 vezes, cara. Mas ele perguntou assim: se você crê, entendeu? Foi isso que ela falou: se você crê, Deus pode criar. E aí ele falou: eu tô rasgando, né, o seu câncer, filtrando o seu sangue e rasgando sua Eu leucemia. rasgo o teu câncer, eu filtro o seu sangue. Exatamente. Mas foi o contexto de uma oração. Ele tá intercedendo por ela. Tá bom. Mas o que eu acho, eu tenho muita coisa Não, que ele isso não- acha, isso não eu é acho honesto, ele- cara. que ele errou pra caralho. Se você pega um padre sério, Ah, ele vai falar, vamos rezar pra que Deus cure o teu câncer. mas todo pastor faz isso, velho. É o que ele Vai- falou. Todo pastor Sim, faz mas isso. não vai ter Não, fala, garantia. eu rasgo Você teu não vai câncer. dar garantia. É. Você não vai dar garantia. Eu não sei se ele fez isso. Como se Eu ela não quero ver esse precisasse vídeo voltar de no novo. médico pra cuidar do câncer? Não foi nada disso. Tanto que ela continua fazendo tratamento. Mas sabe uma coisa que eu acho curioso? Ele não dispensou o tratamento médico. Quando ele fala lá, outro dia eu ouvi ele traduzindo a língua do anjo. Aí o cara lá falando, e aí ele vai lá e traduz. Né? Eu não sou um especialista em línguas, eu acho que a gente deveria chamar alguém formado em letras, especialista em línguas. Mas se alguém tá falando a língua dos anjos e alguém está traduzindo em tempo real, eu posso anotar aquilo e fazer um dicionário da língua dos anjos. Você concorda? Ninguém vai fazer esse dicionário Não, da mas língua dos eu anjos. acho incrível isso, Eu porque não sou especialista em letras. os caras conseguiram inverter o significado de Pentecostes, porque em Pentecostes, cada povo ouvia os apóstolos falar na sua língua. E agora o cara fala uma língua que não existe, que ele inventou da cabeça dele, lá baixura, se ele canta lá na praia, e o pessoal acha que aqui Mas é o você, Espírito você Santo, acha, cara, que, na você boa. acha que o Miguel devia ser proibido de pregar? Eu acho. Você, Cogos. Eu Sim. não acho. Você, Cogos. Cara, eu não posso proibir as decepção, pessoas de serem velho. idiotas. Não, não é decepção, deixa eu explicar.
que um libertário é contra? Libertário não é putaria, não. Libertário tem regra. O que um libertário é contra? O libertário ele é tão contra o roubo, tão contra a fraude, que ele não admite nem o Estado fazer isso, nem o rei fazer Mas isso. é uma fraude que você não consegue provar. Esse que é o problema. Como é que você prova a fraude religiosa? Bom, a rigor, Né? Você a não prova. rigor, a rigor, existia um tribunal que provava a fraude religiosa. Né? Então, mas a gente não tem Que era mais o esse tribunal, mecanismo. que era o Santo Legal. Ofício, que era o tribunal da Santa Inquisição. Mas Mas aí eu acho que a igreja tinha que... Aí tudo bem. A igreja A tinha igreja esse tinha que papel, colocar... sim. Mas a igreja não tá expulsando nem padre Você acha que abusa de criança. Não, esses caras nem padres são, esses filhos né? da puta. Então você acha o quê? O cara foi expulso do evento lá, meu. O Miguel. Estão pegando o cara, estão pegando o moleque pra Cristo como se ele fosse o pior, então, do meio evangélico. Não, lógico que não é. É que o cara chamou, obviamente, muita atenção. E eu, como eu falei, eu não... Os caras não gostam de concorrência, fala a não verdade. gosto de... Exatamente. Exatamente. Eles não gostam de uma concorrência. Mas só me diz uma coisa, Júnior. Você vai entender bem meu argumento. Você acha que se um médico, ou alguém que se diz médico, falasse pra aquela mulher o que o mini pastor lá falou, o que aconteceria com esse médico diante do Conselho Regional Federal de Medicina? Ah, acabou. Se ferrava. É. Então, um sujeito que nem médico que se diz pastor, falar isso é gravíssimo. E alguém já ouviu, porque ele se diz primeiro missionário, Profeta né? não. Não, você ser missionário... profeta. Não, mas profeta e missionário. Né? Quem o enviou em missão? Primeiro eu já queria saber, se é missionário, né? Quem o enviou? O próprio Deus. E outra, se ele é profeta, eu gostaria de ouvir uma profecia dele. Eu não Não, vi e nenhuma ele profecia fala- dele ainda. Ele vai curar o seu... Pô, me fala os números da Mega Sena acumulada aí, por favor, Não, não cara. precisa ser isso não. Qualquer profecia. Não, Eu queria qualquer ver não. uma Eu profecia. quero o número da Mega Sena. Não é qualquer uma, não. Eu quero essa aí. Tem que ser útil. Agora, pô, eu vi um vídeo desse cara aí que me mandaram. Que o cara começa a inventar um monte de coisa. Ele fala, não preciso nem de Bíblia mais. Eu tô recebendo aqui direto. Nossa. Linha direta. O que você acha você como não é- católico, perdão, das palavras que ele Quer falou? dizer, nós passamos da heresia do Perdão. solo à escritura pro nem escritura, né? Então, mas ele fala, tem uma hora que ele questiona uma pessoa e o cara fala, você tem que vir aqui, não sei o quê. O cara fala assim, meu pastor é Jesus. E ele responde pro cara, você tá amarrado. Quer dizer, a pessoa não pode ter Jesus como pastor, de acordo Não, com ele. ele Tem- falou o seguinte: você tem que ter pastor, irmão. Aí o cara fala assim: Tem que ter meu pastor, não é pode ser Jesus? Tá amarrado. Não, aí que tá. O que Jesus fez? Jesus deixou a palavra? Ele deixou a palavra Mas e aí é verdade, tem que o ter pastor magistério. Todo mundo tem que ter um Todo pastor. mundo tem que ter um pastor? É. Apacenta Eu minhas discordo. ovelhas. Apacenta Porque minhas ovelhas. Jesus não foi, não Jesus tá que escrito falou na que- Bíblia. Mas que isso não é né? pra discutir com Jesus? Corte um pedaço de pau que você me encontrar lá, levante uma pedra que lá eu estarei, não é uma passagem bíblica? Eu Então, preciso estar na igreja, eu preciso ter pastor? É óbvio que a criação tem vestígios de criador. Agora, existe uma coisa chamada virtude da religião. Agora a gente vai concordar. O Cogos vai concordar aqui com o pastor Miguel, velho. É verdade. Não, existe... Tem que ter pastor. Em toda a criação... Não posso ter Jesus só Em como toda a pastor. criação existe o vestígio de Deus como criador. Não, tudo bem. Agora, existe a religião que Deus colocou pra nós como a forma de entrar em comunhão com Ele. De se religar a Ele. Daí a palavra religião, Sim. né? Então, quando Jesus fala, tu és Pedro, apacenta minhas ovelhas, o que ele tá falando? Ele tá instituindo Pedro com autoridade pastoral. Cara, é só você ver a Quinta-feira Santa, toda a liturgia, é a instituição do sacerdócio. Então, o id e Sim, pregar, mas aqui a pessoa é id pastor converter autodeclarado. todas as criaturas Mas- do mundo. Não, isso é uma outra coisa. Então. Mas eu tô dizendo que tem que ter. Não tô Não, dizendo que tudo tem que ser bem, ele. mas aqui o cara é pastor. Por exemplo, Tô dizendo que tem que ser ele, eu não. vi muito isso no Rio de Janeiro. Ah. No Rio de Janeiro, por exemplo, eu fui lá em... Oh, meu Deus, esqueci. Nova Iguaçu. Eu ia muito, por exemplo, pra Nova Iguaçu. Uma região pobre. Cara, você pega umas ruas lá compridas, a cada 100 metros tem uma igreja. E a igreja, assim, é uma garagem com cadeiras. Tá. É isso aí, com o pastor. Cara, praticamente, a maioria dos pastores que eu conheci lá nessa região, a maioria, tá? Semi-analfabetos. Fala, como é que esse cara lê? Eu que tô estudando a Bíblia, tenho dificuldade em várias partes. Pô, eu tenho uma formação... Pô, mas você tá Considerável. pegando um exemplo que não é um dos melhores, Mas- né? Então, não, mas não, mas ele isso tem tem razão. em todo lugar. Pastor analfabeto ensinando a Bíblia. Ó, o que eu queria pontuar é, esse show, teve até um áudio que viralizou, que uma moradora tava falando que ela não conseguia andar, que tava difícil de sair na rua, barulho infernal, não conseguia dormir. E o que ela falou? A quantidade, segundo ela, de viado. Um tsunami de viado. Era basicamente isso. O áudio do tsunami de viado mostra que o pessoal é barulhento, né? E o pessoal Então, é meio fanático. Mas isso... Porque como é que fica a semana inteira o negócio vai acontecer
No sábado, fica todo mundo a semana inteira falando desse show, lotando rodoviária, aeroporto, e aí fica na frente do negócio lá 72 horas, 48 horas, né? Usando fralda geriátrica, não sei o que. O pessoal é muito fanático. Inclusive o cara que vendeu o lote da mãe. Que não era dele, né? A mãe botou o nome dele. Mas ele vendeu o lote pra poder ir no show da Lady Gaga. E teve um cara que foi com todo o dinheiro que tinha. O cara acho que viajou 1.600 quilômetros e não tinha dinheiro pra voltar. Ele tá lá e não tem como voltar. É um fanatismo. Eu quero que esse cara se lasque, né? Desculpa falar. Só que a gente tem que tomar cuidado quando fala nisso, pra não colocar isso como um problema, uma característica da pessoa por ser homossexual. Porque eu tenho amigos homossexuais que são pessoas honestas, trabalhadores, que não incomodam os outros. É só os que gostam da Lady Gaga que estavam no show. Aí é um problema. Né? Não, porque do mesmo jeito que você tem isso no show da Lady Gaga, você tem um monte de homossexual, no dia do show do Flamengo você tem um monte de heterossexual que faz uma baderna desgraçada também. Né? Isso também acontece, tá? Agora você tem essas pessoas que têm essa idolatria, porque a gente vê uma idolatria cega. A pessoa que tem idolatria por artista, pra mim, já tem algum problema mental. Já, sem dúvida. A pessoa, eu falei assim, a única coisa que me faria ficar 3 dias ali numa... Não, algumas coisas fariam. Mas pra ver alguém, falei assim, se fosse o Isaac Newton, Stephen Hawking, Albert Einstein, só se fosse uma dessas... Ó, você vai poder conversar meia hora com o Albert Einstein. Eu ia ficar uma semana na fila. Você ficaria... No máximo, a Mônica Bellucci, cara. Aí tudo bem. Aí eu ficaria um tempinho também. Pagando. Você acha que se a gente for analisar o show, se fosse pago, as pessoas ficariam, digamos, mais qualificadas? Isso é um fenômeno que acontece, até muitos lugares cobram altos valores por causa disso. A bagaceira não ia estar desse jeito. Mas como que você faz um show dessa proporção pago? Não dá? Pra fazer desse tamanho? Ué, a Lady Gaga, ela faz show... Não precisa ser desse tamanho, mas ela faz show em estádio aí o mundo inteiro. Não dá pra fazer no Brasil? Mas vamos falar primeiro, já um erro conceitual aí. Se esse show fosse pago, ele foi pago, nós pagamos. Esse show quase 100 milhões. Tá. E isso tá me assustando, como o Rio de Janeiro tá se especializando em shows de alto valor. Então é Lady Gaga, é Madonna. Será que esses 92 milhões foram todos pra Lady Gaga? Será que não ficou aqui pra alguns políticos, pra algumas pessoas? Eu acho muito dinheiro. Político, não sei, mas pros amigos que são os caras da equipe de produção, segurança, montagem de palco. Que tem que ganhar, sim. Os caras do Copacabana Palace. Mas sabe qual que é o problema desse tipo de show? A contratação de show é diferente da contratação de um serviço, de qualquer coisa que o poder público ele faz. O Cogos é mais ligado à política, ele pode falar isso, inclusive, melhor do que eu. Eu quero comprar esse copo aqui, via Estado. Tá. Eu tenho que fazer uma licitação, eu vou descrever as características do copo que eu quero. Quem me oferecer o copo com aquelas características por um menor preço é o que eu vou comprar. Sim. Certo? Eu vou comprar o copo mais barato que me atenda. Não tem a Lady Gaga mais barata que me atende. Lady Gaga só tem uma. Então, se eu quero contratar a Lady Gaga, como que eu estipulo o valor? Eu pego as notas dela, as notas fiscais, e faço uma média do valor. É isso que eu vou pagar. Só que será que o mesmo valor que ela cobra na Inglaterra, que ela cobra nos Estados Unidos, que ela cobra na França, será que ela cobra nos países mais pobres? Não, certamente não. Ela vai avaliar, inclusive, a aceitação do público. Quantas pessoas estão dispostas a pagar? E se tem um cara que viaja 1.600 km sem ter como voltar, imagina o quanto elas estão dispostas a gastar com ela. Então eu imagino, eu não tive tempo para pesquisar isso, quem puder pesquisar e até informar, eu acredito, eu agradeço, perdão, que quando ela vai em países mais pobres, que tem o dinheiro, que tem inclusive, isso tudo quanto é show... Não tem nada a ver. Porque a Taylor Swift veio pro Rio de Janeiro e ela fez o show lá no Engenhão, que é o estádio do Botafogo, e a Taylor Swift, ela fez 3 shows lá. Todos pagos, tá? Mas o mesmo valor do cobrado em euro convertido para real? Sim. Eu duvido. Não, inclusive a The Eras Tour, que é a tour da Taylor Swift, sim, né, foi a mais lucrativa da história, a que passou pelo Brasil. A mais lucrativa da história. Você não acha estranho isso? Ela é a artista mais bem paga do mundo, né? Todo mundo sabe. Inclusive, eu não sabia, tô sabendo. Superou. A mais rica, enquanto marca, é a que apanhou do Chris Brown, Rihanna. Pois é. A Rihanna é a mais rica, porque ela tem marcas. A Lady Gaga superou o bilhão de patrimônio. A Taylor Swift superou o bilhão? Com certeza, muito antes. E a Lady Gaga é muito mais velha. Eu não tava nem sabendo dessa. Rihanna apanhou do Chris Brown? Ela apanhou do Chris Brown. Essa menina aí é a mais rica de todas. Por quê? Porque ela tem marca de cosmético, ela tem marca de negócio de cabelo e tal. Ela tem vários produtos. Segundo lugar, Beyoncé.
A casa da Beyoncé é a casa mais cara da Califórnia, Caraca. tá? Essa é a casa da Beyoncé. E tem casa cara na Califórnia. Oxe, Beverly Hills, Não, imagina o valor do imóvel, né? E é o metro quadrado mais caro que tem. Que é o de Beverly Hills. É, que superou Manhattan, em Nova York. Superou Tóquio? Mais Aí caro? já não sei. Mas nos Estados Unidos Caraca. é. Mas enfim, a mais rica enquanto artista é a Taylor Swift, que fez a turnê que mais arrecadou na história. Essa daí. É, eu queria pesquisar esses Então a valores. Lady Gaga tá lá atrás, cara, tá lá atrás. Só que a Lady Gaga tem, como eu falei, um público fanático. Porque ela nunca tinha vindo pro Brasil antes, então ela tinha uma demanda reprimida de todo mundo querendo ir no show dela. O Rio de Janeiro conseguiu trazer e explodiu esse negócio aí que a gente viu. Mas parece que o negócio não é tão louco que teve menos gente assistindo Lady Gaga do que Madonna, por exemplo. Então, mas se a Taylor Swift é um show privado, certo? É, Organizado privado. por ela. Se dá pra pagar Taylor Swift, Então, dá pra pagar Lady Gaga. porque é o seguinte, o que eu questiono e que eu acho errado é a mentira que se conta ao público. Porque saíram agora, se questionou muito, que eu acho que a gente tem muitos problemas pra se gastar 100 milhões com shows. Não é isso que eu quero, que se gaste 100 milhões com o show da Lady Gaga, porque eu não fui, o Cogos não foi, você não foi e nós pagamos por esse show. Olha, esses shows, eles costumam ter uma tabela padrão. Então, pra mim, a grande imoralidade reside no fato do governo financiar shows. Sim. Porque, Não, e imagina... mentir depois sobre os dados. Porque eles, como isso pegou mal, eles agora fizeram um cálculo, parece que foi até o governo do Rio de Janeiro, e falaram assim, olha, mas nós trouxemos 400 milhões de movimentação aqui para o Rio de Janeiro. Então foram gastos 400 milhões, gastamos 92 e arrecadamos 400 milhões. Só que eles falam 400 milhões e eles não consideram que desses 400 milhões, quase 200 milhões, foi do próprio povo do Rio de Janeiro, que gastou lá. Esse povo, se não tivesse gastado no show da Lady Gaga, os caras teriam ido num restaurante ou no cinema e iam gastar o dinheiro do mesmo jeito. Então o Rio de Janeiro não gastou não ganhou um centavo a mais, com metade desse valor. Mais que a metade do valor, desse valor que sobra, mais que a metade da metade, é gente que veio de fora do estado e gastou lá. Adianta eu pegar recursos de fora do estado e trazer do Rio de Janeiro, então eu pego o povo de São Paulo, faço gastar no Rio de Janeiro, aí eu faço um show de São Paulo, o povo do Rio de Janeiro vai gastar em São Paulo. Aí é o jogo de soma zero, que a esquerda gosta sempre de falar que o capitalismo seria não um jogo de soma zero se não tivesse um atrito, né? Que se todos os custos de transação desse show, Fosse dessa nosso. movimentação financeira, isso é dinheiro que se perde para pagar todo esse aparato burocrático que administra esses shows, né? Então, quando você tem o Estado administrando qualquer coisa, você tem uma atrição, uma E eu perda de duvido dinheiro que na burocracia. Eu duvido que um show tenha movimentado 400 milhões. Não, e outra, né? Mas você tem uma falácia É o muito cálculo grande deles, aqui. que é absurdo, que lógico que não movimentou, é Você- óbvio que não Não, movimentou. e você tem uma falácia muito grande. Então, imagina que o governo pega imposto de você e de você, né? Fala, ó, arrecadei isso aqui pra fazer o show. Só que, sei lá, teve patrocinadores, o show vendeu, então o dinheiro retornou. Mas o dinheiro não retornou pra você nem pra você, o dinheiro foi pro governo. Então existe uma falácia aqui como se o governo se colocasse no lugar da pessoa, né?